Epístola de Tiago, capítulo 3. Epístola de Tiago, capítulo 3, nós faremos a leitura do versículo 13 até o verso 18. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos, por favor, leiam os versos pares. Tiago, capítulo 3, do verso 13 até o 18, o final do capítulo. Leiamos. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Amém. Muito bem, nós estamos estudando essa epístola já há algum tempo, e hoje nós começamos ou encerramos o capítulo 13, o capítulo 3, a partir do versículo 13. Na semana passada, nós falamos sobre a primeira parte deste capítulo, que trata especificamente da dificuldade, do problema que nós temos com o governo, com o controle da língua. E este texto é um texto que deve ser sempre relembrado por nós. Não apenas o texto do capítulo 3 de Tiago, mas a epístola de Tiago é uma epístola, eu gosto sempre de repetir isso, é uma epístola doméstica. Ou seja, Tiago escreveu para a igreja, e ele escreveu a fim de que nós vivêssemos na igreja e fora da igreja, dando provas de que de fato a nossa fé é genuína. E a única maneira de comprovar a genuinidade da nossa fé, da fé que temos da parte de Deus, é através de obras. Estas obras, ou as atitudes práticas do cristianismo, são a constatação de que o que nós temos dentro do nosso coração e na nossa alma é verdadeiro, é genuíno, é autêntico. Então, a tese de Tiago em toda a epístola é: sede ouvintes, praticantes da palavra, não apenas ouvintes negligentes. Não adianta frequentar, não adianta se tornar membro, não adianta ouvir muitos sermões todas as semanas se você não colocar isso em prática. Não adianta nem mesmo ler as Escrituras muitas vezes se você não estiver disposto a colocar pelo menos um destes textos que você lê em prática na sua vida. Então Tiago defende esta tese. Por quê? Porque provavelmente ele estava enfrentando já no primeiro século, dentro de uma igreja, e não só na igreja dele, mas provavelmente ele via isso nas igrejas da dispersão, nos ajuntamentos, nas casas onde as pessoas se reuniam para louvar a Deus e para ouvir a palavra de Deus e para se preparar para o trabalho, que havia muita gente disposta a ouvir, muito cristianismo nominal, muito cristianismo que nós podemos chamar de pseudo-cristianismo, um cristianismo só de mente e pouco cristianismo na prática. Havia muita disposição, muito blá blá blá, muita discussão, mas na hora da ação você não encontrava as pessoas que estavam acaloradamente discutindo a religião. Mais do que isso, nos dias de Tiago, e isso não é diferente hoje, existiam muitos homens e muitas mulheres desejando, almejando serem líderes na igreja, querendo lugar de preeminência, lugar de ensino, lugar de governo. E o capítulo 3, Tiago dedica especialmente a esse grupo, dizendo: olha, não almeje, não desejo muitos de vós se tornarem mestres,
Por quê? Porque vocês serão cobrados na medida em que vocês assumem responsabilidades. E aí a questão é, ele cita o exemplo da língua para dizer o seguinte: nós todos igualmente temos dificuldade no governo da língua. Só que aquele que não exerce liderança, que não ensina, quando ele erra no seu falar, ele atinge 2, 3, 4, talvez 10 pessoas. Mas aquele que governa, aquele que ensina, aquele que está à frente, quando ele erra no falar, ele coloca em risco a vida de muitas pessoas, e disso ele dará contas diante de Deus. E então Tiago propõe este assunto e trata da questão do controle da língua. Mas ele continua ainda falando para esses que almejam ser mestres, falando para esses que almejam ser líderes, e de forma geral trazendo para nós um ensino que serve para a vida de qualquer um, independente de ser líder ou não. Mas ele continua se dirigindo a este público. E a partir do versículo 13, ele combate um problema grande também, dentro da igreja, lá e aqui, que é o problema de que muitas pessoas alegam sabedoria e inteligência e querem com isso convencer outros a segui-las. Querem mostrar que estão aptas, que têm condição de dirigir, de governar, de ensinar, de serem líderes. E Tiago diz: olha, não me venha dizer que você é sábio e inteligente. Eu quero que você me mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Então o que nós temos aqui no capítulo 3, a partir do versículo 13, é mais um dos testes que Tiago coloca. E esse teste aqui é o teste da sabedoria. Tiago está dizendo, em primeiro lugar, que sabedoria vinda lá do alto, sabedoria da vida cristã, um homem com coração convertido de fato, ele demonstra a sua conversão não com discurso, ele demonstra a sua conversão através de ações, de condigno proceder. Você pode ter alguém que sabe tudo de Bíblia, que é um excelente pregador, é um excelente presbítero, um excelente diácono, alguém que tem excelência em tudo que faz, mas se essa pessoa não der exemplo de vida, exemplo de caráter, exemplo de ética, é contestável esta fé e este conhecimento que essa pessoa diz ter. É contestável que esta conversão seja de fato uma conversão produzida pelo Espírito Santo de Deus. Pode ter sido um convencimento ou um assentimento mental, racional, de que o cristianismo é uma boa opção. E o sujeito, ele aprende tudo sobre o cristianismo, mas o que é essencial não acontece, que é uma transformação no coração, aquilo que a Bíblia chama também de regeneração. E Tiago está firmando uma tese, e ele vai comprovar essa tese com dois argumentos. Ele está firmando a tese que sabedoria, inteligência, vinda lá do alto, se comprova através de uma postura de mansidão, uma postura de coerência, uma postura de trabalho, de obras. Não adianta tentar comprovar fé com discurso. Não adianta tentar provar fé com falatório. E Tiago já tinha tratado disso no capítulo 2, mas ele retoma o tema aqui tratando diretamente com líderes. Não adianta querer liderar só na base do discurso. Sem exemplo, a gente não lidera. E qualquer um aqui que exerça cargo de liderança sabe disso e talvez já sofreu isso na pele. Porque todos nós que trabalhamos com liderança sabemos muito bem. E quando nós não colocamos a mão na massa, os outros não vão colocar. Por quê? Porque liderança não é algo que pode ser feito apenas de palavras. Quando o Senhor Jesus pregava, e nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, a constatação primeira que as pessoas faziam quando ouviam uma pregação de Jesus era que ele tinha autoridade. O que significa dizer que alguém tem autoridade no falar? Vamos lá, autoridade vem de autoria. E a autoria vem de você ser o dono, o criador daquela atitude. Então quando Jesus falava de amor, ele tinha autoridade, por quê? Porque ele era o próprio criador do amor. Mas não só o próprio criador, ele disseminava amor, ele agia com amor. Então quando Jesus ensinava sobre amor, as pessoas diziam, ele tem autoridade em falar sobre amor. Quando Jesus falava sobre retidão,
ele tinha autoridade em falar sobre retidão. Por quê? Porque ele era o autor dos padrões de retidão, mas ele também era aquele que praticava a retidão, e ninguém tinha nada para dizer contra ele. Então, quando ele discursava sobre este assunto, o discurso dele era apenas uma demonstração teórica de algo que ele estava vivendo na prática. E Tiago está dizendo aqui: não existe autoridade numa sabedoria que é apenas teórica, é apenas do discurso. Sabedoria só na fala é fácil de conseguir. Basta que você estude, se dedique, você vai conquistar. Mas sabedoria na prática, aí é diferente. E Tiago está dizendo: se você acha que você é sábio, que você tem sabedoria vinda do alto, então mostre isso através do quê? Mostre isso através da vida, da prática, do viver diário. É isso que vai dizer se você de fato é alguém cheio de fé e cheio da sabedoria que vem lá do alto, descendo do Pai das nuvens. E aí Tiago fala assim: olha, eu vou mostrar para vocês as duas sabedorias. Ele começa então no versículo 14, dizendo assim, ó: se pelo contrário, olha só, se você diz que é sábio, mas ao contrário dessa sua sabedoria que você diz, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, não vos glorieis disso. Disso o quê? De sabedoria. Não vos vanglorieis de sabedoria. Por quê? Porque vocês estarão mentindo contra a verdade. Porque a verdade é que vocês não têm sabedoria. Porque quem age com inveja, com amargura e com sentimento faccioso, nem de longe pode querer ser sábio. E aí ele disseca isso ainda mais. O versículo 15 diz: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então vamos lá. Por que é terrena, animal e demoníaca? Depois eu vou voltar aqui um pouquinho. Versículo 16: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. E eu pergunto: quem é que fica contente com tudo isso? Quem é que é o dono dessas ações por excelência? Quem é que promove isso desde o início? O diabo. Mas não ele só. Quem mais fica contente com todas essas ações? A nossa carne. Quem mais que fica contente com essas coisas? O modo terreno de viver. Por isso Tiago diz: olha, esse tipo de sabedoria não passa de uma sabedoria terrena, ou seja, é uma sabedoria desta natureza corrompida, decaída, abandonada de Deus. É uma sabedoria que deriva da nossa carne, dos apelos carnais da nossa vida, e é uma sabedoria que tem a ver com os interesses de Satanás. Ela é demoníaca. E então, voltando lá no versículo, a partir do versículo 14, Tiago está dizendo o seguinte: olha, presta atenção na sua vida. Porque se você, com toda a sua sabedoria, tem inveja no coração, você quer estar no lugar de outro, quer ter as coisas que o outro tem, se você tem inveja das conquistas, se você não se alegra com as vitórias na vida dos seus irmãos, mas você se entristece com elas porque você queria que fosse você, se você está o tempo inteiro amargurado por quê? É natural. Quando uma pessoa sente inveja, ela vai ter um coração amargurado. Eu não diria que toda amargura é fruto de inveja, não, mas toda inveja produz amargura. Produz por quê? Primeiro, você nunca vai conseguir ocupar o lugar que é do outro. Pode até tentar, mas não vai. E quando você ocupar, você vai colocar os olhos no outro de novo, e você vai querer de novo dar no lugar dele. Alguém disse sobre a inveja que a diferença entre a inveja e ciúme é quando uma pessoa, e ciúme pode até certa medida ser uma coisa boa, mas ele diz assim: olha, quando uma pessoa é invejosa, você identifica da seguinte maneira: fulano lá comprou uma bicicleta, aí o outro olha, o sujeito que é de repente ciumento, ele olha e fala assim: olha, eu quero uma bicicleta igual a essa, ou melhor que essa. Ele vai, trabalha, luta para comprar uma igual
ou uma melhor. O sujeito invejoso não, ele olha e ele tem 10 bicicletas na garagem dele, mas ele olha aquela e fala, eu quero essa. Aí ele começa no ouvido lá do dono, ó, o dia que você for vender essa bicicleta, você fala para mim, eu faço questão de comprar. E ele não percebe que ele está entrando numa armadilha, porque no dia que aquele cara resolver vender a bicicleta, e ele vai e compra, ele vai comprar uma outra, e no dia que ele comprar outra, o sujeito vai ficar amargurado com a que ele tem, porque vai colocar o olho de novo na outra. Ele nunca vai ficar satisfeito, ele vai viver uma eterna amargura. Mas o invejoso é esse, ele não quer apenas ter algo parecido com o que você tem, ele quer ter o que você tem. E olha, isso se aplica a tudo na vida. Essa sociedade que nós estamos aí é uma sociedade tão envolvida com a inveja, que homens desejam não outras mulheres, mas desejam a mulher do próximo, que ele está vendo, ele quer aquela. A exemplo disso nós temos o que aconteceu com Davi. Sente inveja, você quer aquilo. Negócios, cargos, poderes, inveja. As pessoas se mordem por isso e passam a viver amarguradas. Isso acontece dentro da igreja? Acontece. Não, eu quero ser presidente. Não, mas eu consigo para você. Não, mas eu quero ser presidente. Mas eu consigo, outro cara é melhor. Não, mas eu quero ser isso. A pessoa quer usurpar aquele papel. Não pode. Inveja. Ah, quer ensinar. Então você vai ensinar na classe tal. Não, não quero na classe, eu quero naquela outra. Mas não é que ele quer naquela outra, ele quer ocupar o lugar de alguém. E no dia que ele ocupa, ele descobre que ele não é essa pessoa e que ele nunca vai ser. E ele vai continuar amargurado. Então a inveja aqui, para Tiago, é uma prova patente de que o que está movendo este homem, este coração e esta mente não é a sabedoria lá do alto, mas é uma sabedoria terrena, carnal e demoníaca. O outro grupo que ele fecha aí, ele vai falar sobre a inveja e ele vai falar sobre o sentimento faccioso. Ele diz assim, olha, quem governa, quem lidera, quem demonstra sabedoria em partidarismo, em facção, isso daí não é sabedoria lá do alto. E que grupo é esse? Se nós formos lá no versículo 16, ele disseca um pouco isso daí, ele diz, ó, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Por quê? Porque onde existe alguém faccioso no comando, ou pelo menos influenciando pessoas, você vai ter discórdia, você vai ter confusão, você vai ter briga, você vai ter intriga, porque o sujeito com sentimento faccioso, ele só consegue ficar satisfeito com uma coisa, ele só fica satisfeito no dia que ele vê a coisa rachando. E aí, se brincar, ele vai dar pulos de alegria dentro do banheiro, para ninguém perceber, para ele não perder o poder de influência dele. Mas o sujeito faccioso é aquele que diz tudo que todo mundo gosta, mas ele sorrateiramente vai jogando todo mundo um contra o outro. Mas ele chega, conversa com fulano e fala, eu concordo com você, concordo, é isso aí mesmo. Aí ele vai e concorda com outra pessoa que discorda veementemente de você, ele chega para essa pessoa e fala, concordo com você, concordo. E acho o seguinte, acho que nós temos que lutar pelo nosso ponto de vista. E diz a coisa para os dois lados. E aí ele vai fortalecendo dois grupos, é como se ele estivesse criando dois exércitos, e depois ele senta na cadeira e fica assistindo o grupo se degladiando. Eu só conheço alguém nas Escrituras que é habilidoso e tem prazer em fazer isso. É Satanás. E Tiago diz, se alguém parece ser sábio, mas age com sentimento faccioso, com falsidade, joga pessoas umas contra as outras, dissemina confusão dentro da igreja, essa pessoa não tem sabedoria lá do alto. Essa pessoa está cheia assim de uma sabedoria que pode se chamar de terrena, carnal e demoníaca. Então isso daqui é para nós nos submetermos a um teste. Tiago coloca, olha, isso aí é a sabedoria desse mundo. Teste a sua sabedoria. Como é que você age? Como é que você lidera? Como é que você governa? Como é que você pensa? Como é que você, no seu íntimo? Uma pessoa disse essa semana para nós o seguinte, para mim e para a Sibeli, assim, olha, a impressão que eu tenho muitas vezes é que as pessoas são teatrais na igreja. Aí nós discordamos. Eu falei assim, não é na igreja.
O ser humano é teatral. O ser humano, ele se esconde debaixo de várias cascas, é igual uma cebola. Ele se esconde debaixo de várias camadas. E é difícil de você saber quem uma pessoa é de verdade. E por causa dessa dificuldade, que não é de hoje, nos dias de Tiago já era assim, Tiago escreveu uma epístola inteira de testes. Ele propôs um teste. Ele não está acusando ninguém lá da igreja. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que sabedoria vinda lá do alto se comprova na prática. E na prática você deve avaliar as suas ações. Se as suas ações combinam com o que está aqui, do versículo 14 até o versículo 16, a sua sabedoria não é a sabedoria vinda de Deus, não é a sabedoria lá do alto, mas é uma sabedoria terrena, carnal e demoníaca. Se submeta ao teste. O segundo grupo, que é o segundo argumento de Tiago, é o seguinte, versículo 17: a sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, depois, indulgente, ou se a sua versão for corrigida, é moderada, é a palavra aqui, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então, quem é este indivíduo que está cheio da sabedoria vinda lá do alto? Ele primeiramente é uma pessoa pura. É aquela pessoa que não está o tempo inteiro pensando mal dos outros, desconfiando. Uma vez uma pessoa disse para mim, por causa de uma desconfiança minha, ela disse assim: Wesley, toma cuidado, porque quando a gente é desconfiado demais, a gente está se entregando. Porque quando você desconfia de tudo, é porque você se conhece e reconhece dentro de você alguém muito malicioso e muito perverso. E aí você reflete essa perversão e essa malícia nos outros, porque você está sempre achando que os outros vão ter a mesma ideia que você teve. Eu falei: rapaz, esse negócio é verdade mesmo. O problema, na realidade, é nosso, porque nós estamos sempre achando que as outras pessoas estão achando de nós o que nós acharíamos delas se nós estivéssemos no lugar oposto. O que Tiago está dizendo aqui é que pessoas cheias da sabedoria lá do alto são pessoas puras. São pessoas que não estão enxergando o tempo inteiro o pior dos outros, mas elas estão ainda pela fé crendo no melhor de todas as pessoas. O olhar delas não está voltado para as coisas doentias. O coração delas não está apegado naquilo que é podre. A mente delas não está absolutamente desenvolvida para a malícia. Elas são puras. A sabedoria lá do alto faz isso com a mente da gente. Torna a mente da gente uma mente pura. Depois, pacífica. E essa paz aqui não é a paz do sujeito que é hipócrita. Não é aquela paz individual. Porque tem um sujeito que ele é hipócrita, que ele fala o que todo mundo quer te ouvir. Na realidade ele só está preocupado com a paz dele. Então ele vai conversar com o fulano, ele, eu quero viver em paz com você. Aí ele diz tudo que o fulano quer ouvir, porque o negócio dele é ficar em paz com todo mundo. Na realidade ele está querendo paz para ele. Aí ele vai conversar com o grupo C, aí ele fala tudo que o C quer ouvir. Para quê? Para o C gostar dele. Não é isso aqui. Aqui nós estamos falando de pacificação. E essa pacificação aqui tem a ver com o todo. E para viver em paz com o todo, muitas vezes você tem que confrontar, você tem que convencer, você tem que dizer a verdade, mesmo que ela doa, ou nos outros, ou em você, mas tem que dizer. E aí Tiago está dizendo que a sabedoria que vem lá do alto, ela é pura e ela é pacífica, ou seja, ela semeia paz, ela produz paz. E se você for analisar paz, você vai perceber que sempre, para que nós cheguemos à paz, é preciso haver conflito, às vezes luta e sofrimento. A paz que nós desfrutamos com Deus hoje é fruto do quê? De um penoso trabalho de Cristo Jesus. A paz não vem com falar todo mundo que os outros querem ouvir.
A paz não vem através da falsidade. A paz não vem através de jogar as coisas embaixo do tapete. A paz não vem através de colocar panos quentes em cima das coisas. A paz vem através da verdade, do amor, da misericórdia. E então Tiago está dizendo, a sabedoria lá do alto é a sabedoria que vem pura e que vem pacífica. Ela produz paz no coração das pessoas. Além disso, ele vai indulgente, que aqui é moderada. Esta mesma fala Paulo já usou. E ele diz com toda a moderação. A sabedoria lá do alto torna você não um sujeito radical, ou para um lado ou para o outro. Torna você uma pessoa moderada, uma pessoa tratável, uma pessoa que os outros não ficam, nossa, estou morrendo de medo que eu tenho que falar tal coisa. Uma vez eu fiquei triste e aí pedi a Deus, tenho pedido a Deus que me ajude nisso, mas chegou um adolescente para me contar uma coisa, mas chegou, ele estava tenso, ele estava branco, com medo. Olha, pastor, eu sei que o senhor vai ficar bravo comigo, mas eu tenho que contar um negócio para você. E nem era um negócio tão sério. Eu falei, nossa, mas que impressão que você tem de mim? Porque para ter tanto medo assim, alguma coisa eu devo ter feito para gerar isso. Não, é porque eu sei que o senhor é bravo. Então eu preciso pedir para Deus, porque eu não quero ser bravo, eu quero ser moderado. Porque a sabedoria lá do alto, ela se demonstra com moderação. E a gente não pode ser nem aquele sujeito que é um chuchu, que eu já falei para vocês aqui, que é só água, que não tem reação, que não tem nada, mas também não pode ser uma pimenta, o que queima todo mundo. A gente precisa ser moderado, porque Tiago está dizendo, a sabedoria lá do alto, ela é indulgente, ela é moderada. Ainda ele continua, tratável, que também é sinônimo aqui de moderação. É alguém, não é alguém, fulano ninguém dá volta. Fulano é intolerante e não tem, impossível de ser convencido de alguma coisa, de ser tratado. Não dá para corrigir, não dá para exortar, não dá. O sujeito ele está ali dentro de uma redoma e ninguém atinge. Não pode. Sabedoria lá do alto é tratável. Ou seja, sabedoria não é sinônimo de perfeição. Sabedoria é sinônimo de ser tratável. Se alguma coisa estiver errado comigo, eu vou aprender. Se alguma coisa está faltando, eu tenho que adquirir. É tratável. Sabedoria lá do alto é plena de misericórdia. E veja, em nenhum dos outros argumentos Tiago usou a palavra plena, mas para misericórdia ele usou. Por quê? Nós falamos sobre isso quando eu estava falando sobre amor há 2 semanas atrás e na semana passada. Em qualquer outro assunto eu posso ser mediano, eu posso me dedicar para crescer e para melhorar mais, mas no que diz respeito ao perdão e à misericórdia, o que as Escrituras exigem de mim é que eu seja pleno. Por quê? Porque eu recebi uma misericórdia, um perdão tão máximo que eu não posso ficar elegendo quem eu vou perdoar, quem eu vou tratar com misericórdia e quem eu não vou tratar. Misericórdia, perdão, da parte de nós cristãos, é um dever nosso, é um mandamento, é um imperativo. Amar os outros como o Senhor nos amou é imperativo de Deus para a minha vida. Então Tiago coloca, aquele que tem a sabedoria lá do alto, ele é pleno de misericórdia. O primeiro sentimento e a primeira palavra que vem na boca dele quando alguma coisa acontece de errado, e às vezes contra ele mesmo, não é a palavra de briga, não é a palavra de desafeto, mas é a palavra de misericórdia. Por quê? Porque Deus nos trata com misericórdia, e eu não posso, sendo alvo dessa misericórdia, tratar de outra maneira senão misericordiosamente. E então Tiago diz, a sabedoria lá do alto é pura, a sabedoria lá do alto é pacífica, a sabedoria lá do alto é indulgente, é moderada, é tratável, ela é plena de misericórdia e também plena de bons frutos. E aí vem, por que Tiago vai usar com bons frutos a palavra plena? Por quê? Por um fator muito simples. Uma pessoa convertida tem habitando dentro dela o Espírito Santo de Deus. E se você for ler lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, você tem lá os frutos do Espírito. Se o Espírito Santo está dentro de mim, quais são os frutos do Espírito? E aliás, o os aqui é por nossa conta. O plural ali
é nosso, porque na língua grega aquilo ali é o fruto do Espírito. E algumas versões mais atualizadas tiraram o S dali e colocaram o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um conjunto, e nesse conjunto tem amor, tem mansidão, nesse conjunto tem trato com bondade, com benignidade, com afeto, com misericórdia. Esse conjunto tem autocontrole, e esse conjunto é exigido do cristão. E aí as duas últimas palavras que eu gostaria de deixar nesta manhã, que é algo, irmãos, particularmente nós precisamos levar isso em consideração na nossa vida como igreja em Itapeva: imparcialidade e sem fingimento. Não tem nada mais destrutivo para um relacionamento do que parcialidade e fingimento. E se nós temos a sabedoria lá do alto, não pode ter imparcialidade na nossa vida, e nem tampouco pode ter na nossa vida fingimento. Não pode ter parcialidade nem fingimento, porque a sabedoria lá do alto é imparcial, ou seja, o meu tratamento ele tem que ser igual. Não importa a raça, não importa a cor, não importa a condição financeira, não importa a condição social, cultural de ninguém, tem que ser igual. E nós somos o tempo inteiro criticados por causa dos nossos tratamentos diferenciados. O tempo inteiro. E de fato existe um grupo comprometido com essas verdades. Mas às vezes o que você leva anos para construir, uma pessoa descomprometida com esses princípios, ele estraga. E aí, assim como no cenário brasileiro, quando um crente, seja de qual denominação for, e a gente nem sabe se é crente ou não, faz uma besteira, todo mundo taxa os evangélicos. Ninguém faz distinção dentro dos evangélicos. Assim também numa cidade como a nossa, como quando um de nós faz uma besteira, ou quando um de nós trata alguém com deferência, ou quando um de nós faz acepção de pessoas, nós todos somos taxados. O pessoal daquela igreja azul lá é assim. Nós temos que lutar contra isso. Temos que lutar uns com os outros, não deixar ninguém. Eu estiver do lado, eu falo assim: meu irmão, não faça isso não. Nós temos que ser imparciais. Fingimento, aí é a coisa mais azeda que existe. Eu tentei achar um exemplo para fingimento aqui que fosse bem drástico, e aí procurei, não achei nenhuma outra coisa, então vou usar esse exemplo mesmo. Algumas semanas atrás, eu gosto de cozinhar, a maioria dos dias da semana sou eu que cozinho, mas tem uma coisa que eu detesto cozinhar, porque eu já tive surpresas desagradáveis com isso: é couve-flor e brócolis, as duas coisas. Eu vou contar para vocês, e daí as cozinheiras daqui, ou os cozinheiros, vão saber. Você vai no mercado, você compra aquela couve-flor linda, bonita, branquinha, umas folhinhas bem verdinhas em volta, parece ser algo perfeito. Aí você corta ela bonitinho e põe na panela com água fervendo. Passa 5 minutos, você volta lá, aí em cima está cheio, uns caramuru desse tamanhozinho assim, ou uns mosquitinhos branquinhos, você só percebe quando você joga na água. Viu? Mas é uma decepção, é uma frustração, é uma raiva e é um nojo tão grande, porque o negócio estava bonito mesmo, passou pelo crivo dos seus olhos, mas quando você pôs na água fervendo, não passa. O brócolis é a mesma coisa. Eu não como mais brócolis em lugar nenhum, restaurante, de jeito nenhum, porque o brócolis, aquele bichinho, ele fica encalacrado lá dentro, e só se você tacar na água fervendo, e tem que estar borbulhando para soltar ele. E aí você olha para a água, quando você olha para a água, você desiste, não quer mais comer brócolis, porque está lá. E esses dias, então, contando para você, eu comprei congelado. Eu falei: agora estou livre. Congelado, cortadinho, bonitinho. Aí tirei do congelado, joguei numa água fervendo, só para fazer o teste, para garantir. E aí não saiu nada, contente. Fiz aquela saladona, coloquei no prato. Quando eu cortei, estava enfiado lá no meio danado. Fingimento é assim. É um negócio decepcionante,
é um negócio que dá nojo, porque enquanto a coisa está passando pelos seus olhos, vai bem, mas na hora que você descobre, você não quer saber mais, você não tem mais interesse, perde o sabor, você fica com nojo. Irmãos, quando é que acontece fingimento no nosso meio? Quando a gente deixa de ser sincero uns com os outros. Quando a gente está com a dificuldade com a pessoa mesmo, mas a gente por falta de coragem, ou por querer viver, querer ter paz pessoal, a pessoa diz, olha, está tudo bem? Tá, tudo bem. Depois você descobre, porque daí chega um terceiro, viu, fulano está louco da vida com você, falou um monte, eu estou te falando que eu sou seu amigo. Aí fez o outro virar um fofoqueiro aí. E aí assim, aí é uma tristeza, é uma decepção profunda. Por quê? Porque não combina, não é do cristianismo isso. E judia demais da vida da igreja e das pessoas. E a gente precisa mudar isso. Se alguém vai ficar chateado comigo, então que fique por eu dizer a verdade. Não por descobrir lá na frente que eu dei um sorriso falso. Ou que eu falei que estava tudo bem quando não estava tudo bem. Então lembra do exemplo aí do brócolis e da couve-flor, que talvez você já até viu isso acontecendo na sua casa. Lembra desses exemplos? Fingimento é assim, é uma coisa que aparentemente é bonita, é legal, é bacana, mas quando você descobre que foi tudo fingimento, aí você perde toda a graça. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aí Tiago conclui dizendo, isso aí não é a sabedoria lá do alto. Porque a sabedoria lá do alto é imparcial e ela é sem fingimento. Eu digo a verdade. E se alguma coisa não saiu do jeito que eu disse, eu provo a verdade. Que alguma coisa saiu fora do controle. Mas nunca chegar com aquela, eu concordo com o que você está falando, meu irmão. E vira as costas e nós não podemos ser assim. Ele conclui o texto, versículo 18, dizendo, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Assim, olha, não é com discórdia, com sentimento faccioso, com confusão, com racha, que você consegue paz. Porque quem semeia a paz com frutos de justiça. Age com justiça, fala a verdade, faz o que tem que ser feito. E com esta paz e com esta justiça, eles promovem ainda mais paz. Se você plantar milho, vai dar milho. Se você plantar arroz, vai dar arroz. E aqui Tiago está dizendo, se você quer colher paz, você precisa semear frutos de justiça. Em paz. Aí você vai colher paz. Mas se você, é aquela ideia, quem planta vento, colhe tempestade. E esse dizer aqui do versículo 18, na realidade era um ditado popular dos gregos. E Tiago incorporou esse ditado popular ao texto. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Que sabedoria é a minha? É a pergunta que eu quero encerrar hoje. Que sabedoria é a minha? Tiago colocou para nós 2 testes. A tese dele é: sabedoria do alto se comprova com ações. Quais são as suas ações? No versículo 14 até o versículo 16, ele mostra os frutos, as ações da sabedoria terrena, animal e demoníaca. Que é o quê? Inveja, amargura, sentimento faccioso. Isso aí tudo tem a ver com sabedoria terrena, animal e demoníaca. Quais são os frutos da sabedoria vinda lá do alto? Para você testar qual que é a sua sabedoria. A sabedoria lá do alto é pura, pacífica, moderada, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. E aí cada um de nós vai fazer a aplicação como nós passarmos nesse teste. Se a minha sabedoria não passou no teste da sabedoria do alto, eu caí na sabedoria terrena, então eu preciso pedir a Deus que Ele transforme a minha vida, que Ele mude o meu coração e que Ele limpe de dentro de mim essa sabedoria terrena. Se eu passei na sabedoria lá do alto, eu devo pedir a Deus: Senhor, o Senhor me deu sabedoria lá do alto, me perdoe pelas vezes que eu estou agindo como se
eu estivesse ainda lá nas trevas, como se eu fosse um ímpio, com sabedoria terrena. Me ajude a viver e a influenciar outras pessoas a viver com essa sabedoria que vem do Senhor, essa sabedoria lá do alto. Amém?